Então, vamos fazer primeiro um exercício aí, página 99, questão 32. A gente está à frente B, tá? Capítulo de médias, está lá no finalzinho. Nessa. E ele fala assim na questão, ó. Vamos colocar assim que dá pra gente ver a questão toda. Ele fala assim. Em um concurso público, o critério de classificação é obter nota final maior ou igual a 10. Em uma escala de 0 a 16. A nota final é calculada como a média geométrica entre duas notas, a da prova de conhecimentos gerais e a da prova de conhecimentos específicos, ambas na mesma escala de 0 a 16. As provas aplicadas em dias diferentes, sendo a primeira de conhecimentos gerais, de acordo com o critério descrito, existe uma nota mínima a ser atingida nessa prova. Caso contrário, o candidato estará automaticamente desclassificado, independente da nota que venha a tirar na prova de conhecimentos específicos. Qual o valor dessa nota mínima? Então, beleza, vamos lá. Eu tenho duas provas, certo? Vou até fazer aqui para vocês. Olha só, eu tenho duas provas. A prova X e a prova Y. A média olha só, a média geométrica não é a raiz dos dois valores que eu teria, a raiz quadrada dos dois valores. Ele não me falou, né, que essa média geométrica tem um valor mínimo, né? Ele falou, a nota aqui, ó, é aprovado quem tiver nota maior que quanto? Nota maior que 10. Tá, uma nota maior que 10. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar assim, ó, que se a minha média tem que ser 10, a minha média tem que ser 10, qual o valor mínimo que eu posso tirar se eu fechar uma prova, né? Esse seria o valor mínimo. Então, seria a raiz de 16 vezes x, ou 16 vezes y, tá? Tanto faz. Por que você colocou isso, Juan? Porque o valor mínimo pode acontecer quando eu tirar um valor máximo, né? Porque se a prova vale 16, o máximo que eu posso tirar é 16. Então, o valor mínimo para que eu seja aprovado só pode acontecer se eu tirar o valor máximo em uma. Então, é isso aqui, gente. Olha só. 10 vai ser igual a raiz de 16, beleza. Fazendo essa conta aqui, eu poderia separar ou aplicar o quadrado nos dois lados, né? Se eu aplicar o quadrado nos dois lados, eu ficaria com 100 é igual a 16x. Não é isso? O que eu faço com o meu x? Resolvo aí, então ficaria 100 dividido por 16. Né? 100 dividido por 16, 100 dividido por 16 vai me dar aí 6,25. 6,25. Ok? Então, quando ele fala de tirar nota mínima, no caso que eu só tenho duas provas, significa que eu tenho que tirar nota máxima em uma delas. E a nota máxima em uma delas é 16, para que eu tire uma nota mínima aí, no caso, x. Né? E essa média geométrica vai ter que ser igual a 10. Beleza? Perguntaram, se eu fizesse raiz de 16x daria 4x? Não. Olha só, se você fizesse raiz de 16, se você fizesse raiz de 16, pensa aí, se você fizesse isso aqui, ó, raiz de 16x daria o quê? 4
raiz de x, tá? Daria 4 raiz de x. Não se esqueça aí do x, não. X não tá aí à toa, não. Beleza? Então vamos lá para o nosso capítulo de função quadrática. Então, galera, é o seguinte. Na função quadrática, o que eu quero relembrar aqui com vocês? Na função quadrática, eu tenho aqui, né, função quadrática. Só para vocês relembrarem. Função quadrática. Eu tenho que a minha função sempre vai respeitar isso aqui, ó. Eu vou ter aqui x quadrado mais x. E vai ser assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. E isso vai ser igual a zero, né? Sempre é isso aqui. Gente, sem problema, a conexão de todo mundo aí em tela tá ruim, tá? Muita gente tá com conexão bem fraca. Então vamos lá. O que o A representa? Vocês lembram? O que o A representa? O A representa a concavidade, né? Concavidade. O que é concavidade, Juan? Se o A for maior que zero, parábola é para cima. Se o A for menor que zero, a parábola é para baixo. Tá? Beleza. O que meu B representa? O meu B representa o ramo, né? Se o ramo que corta o eixo Y está crescente ou decrescente. Como assim, Juan? Estou falando assim, ó. Se o meu B for maior que zero, eu tenho eixo Y e eixo X. Significa que o ramo da parábola que vai cortar aqui, ele está crescendo. Então a parábola pode ser assim, ou a parábola pode ser assim. O importante é que esse ponto aqui, ó, quando ela corta aqui, a função está fazendo o quê? A função está crescendo. Tá vendo? Beleza. Se o meu B for menor que zero, eu estou falando que esse ramo que corta aqui, ó, no eixo Y, é decrescente. Ou seja, se meu B é menor que zero, eu estou falando que a parábola está podendo cortar, vamos, se for o A, se eu for o A negativo, eu estou falando que a função é assim, né? Olha só, aqui, nesse ramo aqui que corta o eixo Y, está decrescendo, ou eu estou falando que esse ramo aqui, ele é assim. Tá vendo que aqui, ó, na hora que corta aqui está decrescendo, isso que é o meu B. Se meu B for igual a zero, significa que quando a função está cortando o eixo Y, ela não está nem crescendo nem decrescendo. Ou seja, ela está simétrico aqui, ó. Ela está simétrico. Aqui não cresce nem decresce. Certo? Aqui crescente, aqui decrescente e aqui é simétrico. Não está nem crescendo nem decrescendo. Coloquei caso seja negativo e caso seja positivo, mesma coisa. Aqui não cresce nem decresce, tá?
Aí, quando eu for resolver questões, o que que importa para mim? O valor do meu delta também. Por quê? O meu delta, ele é o quê? Se meu delta for igual a zero, eu estou falando que eu tenho uma raiz no gráfico. Uma raiz no gráfico. Se meu delta for maior que zero, for positivo, eu estou falando que eu tenho duas raízes. Se o meu delta for menor que zero, eu estou falando que eu tenho nenhuma raiz. O que que indica não ter nenhuma raiz? Não corta o eixo X, tá? É isso. E o meu valor de C? O que que meu valor de C representa? O meu valor de C, ele vai me falar quando corta o eixo Y, se o valor que está cortando é positivo ou negativo, né? Então, valor de C é a ordenada em x igual a zero. Eu estou falando que quando x igual a zero, o valor de C é onde corta o eixo Y. Então, eu posso falar assim, ó, é o eixo Y. Tá? É o valor de Y. Então, o valor de C seria esse cara aqui, ó. Esse é o valor de C, tá vendo? Esse cara aqui, esse é o valor de C. O C aqui é positivo, o C aqui é positivo. C aqui, positivo, C aqui, positivo. C aqui, positivo e o C aqui, negativo. Por quê? Porque está abaixo do eixo X. Então, ó, se o C estiver acima do eixo X, né, C positivo. Se o C estiver abaixo, C negativo. Como é que eu olho? Se a reta corta e esse local que corta é acima do eixo X ou abaixo do eixo X. Tá, esse aqui é o meu eixo X. Beleza. O que mais que a gente tem na função quadrática? Né? Eu mostrei tudo isso aqui para vocês, os valores de A, B e C, o valor de delta, só que ainda tem uma coisa bem importante, né? Que é como calcular as raízes e também, né, além de calcular as raízes, é minha forma fatorada, tá? Vamos colocar aqui sobre as raízes primeiro. Das raízes, eu tenho aqui algumas formas de calcular, que é a soma e produto, que são as relações de Girard, onde x1 mais x2 é menos b sobre a, e x1 vezes x2 é c sobre a, né? Essas são as relações de Girard. Eu tenho ainda como calcular através da fórmula de Bhaskara, tá? E a fórmula de Bhaskara eu calculo a partir do delta, certo? Então, eu tenho que lembrar que meu delta é b ao quadrado menos 4 que multiplica a, que multiplica c, né? E a minha fórmula de Bhaskara vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Beleza, a minha caneta tá acabando, gente. É a segunda canetinha que acaba, vocês acreditam? Então, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Essa aqui é a expressão para calcular minhas raízes. Juan, quando que eu uso aqui? Quando eu tenho a equação completa, tá? Equação completa. Para quem não lembra, a equação completa é quando eu tenho os termos A, B e C.
A equação incompleta é quando eu tenho só A e C, ou somente A e B, ou somente A. Tá? Então, vai ficar aí esse tipo de equação que eu tenho. Uma outra coisa que eu preciso saber. As raízes são importantes, por quê? Porque nas raízes eu tenho a forma fatorada da expressão, né? A forma fatorada. Por que a forma fatorada da expressão é importante? Porque a forma fatorada é um modelo que cai no Enem para achar a equação. Às vezes ele te dá um gráfico e te pede a equação. E a minha equação, ou seja, a minha função, vai ser escrita como A, que multiplica x, esse x a gente não substitui ainda, menos x1, que multiplica x menos x2. E x1 e x2 são quem? São as raízes. Por isso que eu falei de raízes antes de entrar aqui na forma fatorada. Então você consegue colocar as raízes aqui e lembrando, quando você multiplicar tudo isso aqui, você vai chegar nessa expressão aqui, que é a não fatorada. E o valor de C vai estar explícito para você lá. Então, a partir disso, você consegue achar o valor da sua equação, tá? Então, maior parte dos exercícios, você vai jogar os valores das raízes, multiplicar e comparar o valor de C, né? E o valor de C, ele vai ser aqui x1, né? Ou seja, C vai ser igual a que multiplica x1 vezes x2, tá? Esse vai ser o valor de C aqui, sempre. Então é só comparar. Isso aqui precisa decorar? Não, não precisa decorar. Mas é importante você relembrar. Se você aplicar distributivo aqui, esse A vai aplicar em todo mundo e a gente vai chegar aqui nessa expressão. Outra coisa que eu queria falar com vocês, além dessa forma fatorada, são os vértices, tá? Então, são os vértices da parábola. Vértices da parábola. Por que os vértices da parábola são importantes? Porque o vértice da parábola, ele vai indicar ou um máximo, ou um mínimo, ou um momento de reversão, onde a função ela andava para baixo, vai deixar de andar para baixo e vai começar a andar para cima. Onde eu poderia identificar os vértices? Aqui, nesse pontinho, aqui, nesse pontinho, aqui nesse ponto, aqui nesse ponto, aqui nesse ponto e aqui nesse ponto. Logo, já que eu posso identificar os vértices assim, o que eu posso falar? Deixa eu colocar aqui mais no meio. O que eu posso falar a respeito dos vértices? Eu tenho aqui o chamado y-vértice, né? Vou fazer primeiro o x-vértice, né? E se vocês lembrarem, no vértice, o que acontece do vértice para a esquerda é a mesma coisa que acontece do vértice para a direita, né? E assim como eu falei com vocês, o vértice vai ser a média entre as raízes. Então, se eu pegar essa expressão aqui, ó, x1 mais x2 e dividir isso por 2, meu x-vértice vai ser menos b sobre 2a. Esse vai ser meu x-vértice. E se eu substituir meu x-vértice na fórmula de Bhaskara, né? Se eu substituir meu x-vértice na fórmula de Bhaskara, ou na verdade, se eu substituir meu x-vértice na expressão de y, na função original aqui, para achar o meu y, o que eu vou ter se eu substituir aqui nessa expressão? Eu vou ter que o meu y-vértice, ele vai ser dado por menos delta sobre 4a. Juan, esse ponto é o ponto de máximo ou mínimo. Vai ser máximo ou mínimo dependendo de quem? Do meu A. Máximo ou mínimo. Vai depender de quem? Do seu A. Por quê? Se o seu A é positivo, a parábola é para cima. Se a parábola é para cima, essa função ela vai ter um valor mínimo. Então ela vai ser mínimo se seu A for maior que zero.
ou seja, parábola para cima, o vértice aqui vai ser o y mínimo, né? O x vértice continua sendo o vértice, não vai interferir aqui, certo? Beleza. Ó, uma interpretação importante é que o x é o quando ocorre o y mínimo, certo? Então o x vértice, nesse caso aqui, vai ser quando ocorre o y mínimo. Então é isso. E o meu máximo? Quando que vai acontecer o meu máximo? O meu máximo vai acontecer quando o meu A for menor que zero. Por que quando ele for menor que zero? Porque a parábola vai estar voltada para baixo, logo esse ponto aqui, né, eu posso considerar que vai ser o meu ponto de máximo, ou seja, eu vou ter um y máximo aqui, né? Se eu vou ter um y máximo, eu tenho aqui também acontecendo o meu x vértice, né? E o x vértice vai ser quando? É quando ocorre o y máximo. Então, Juan, tá pedindo máximo. Tá pedindo máximo. Eu vou usar x vértice ou y vértice. Vai depender do enunciado da questão. Vamos colocar um exemplo aqui, né? Vamos pegar um exemplo onde eu tenho a função custo, certo? Custo x, né? Ele é dado pela expressão menos x quadrado menos 100x mais 60. Então, beleza, ele me deu essa expressão. Aí, se ele te pedir o seu custo máximo, né? Por que máximo? Porque o meu A aqui é negativo. Então, se ele te pede seu custo máximo, você consegue enxergar que ele está pedindo esse cara aqui, ó? Ele está pedindo seu custo máximo. Então, se esse cara aqui é o meu y, e eu quero o meu y máximo, eu estou pedindo o y vértice. Agora, se eu te pedir quantas unidades eu preciso produzir ou eu preciso vender para que eu tenha o meu custo máximo? Quantas unidades eu preciso produzir, né? Quantas unidades para que o y vértice aconteça? Então, ó, quando ele te pede isso aqui, ó, quando ele te pede esse cara aqui, né, quantas unidades ou alguma coisa do lado de cada equação, ele está te pedindo o quê? Ele está te pedindo x vértice, né? Então, ele está te pedindo o x vértice. Quando ele te pede esse cara aqui, ele te pede o y vértice. Quando ele te pede esse cara aqui, ele te pede o y vértice. Isso fica bem claro nas questões, gente. Muito claro mesmo, tá? Então, aqui tá aí o gatilho para vocês entenderem quem é o x-vértice e quem é o y-vértice. Beleza? Eu vou colocar a primeira parte aqui na tela. Podem tirar print, tá? Pode tirar print. 1, 2, 3, print. Vamos para o próximo, que agora é a parte de baixo. Pode tirar print aí. Beleza? E agora vamos fazer um exercíciozinho aqui. Galera, ficou claro aí o resuminho, gente? Acho que esse resumo aqui tem praticamente tudo de função quadrática que a gente precisa saber, tá?
Então, eu acho que não é essa matéria. Vamos ver, trocar aqui. É essa aqui. Beleza. Olha só. Tenho aqui no livro de função quadrática, vamos ver algum exercício aqui que ele me pede. Especificamente deixa eu ver aqui o que ele falou. Questão 17 da página 50. Deixa eu ver. Então, essa aqui é de função composta, tá? A gente volta em função composta depois, para não misturar os conteúdos, tá? Vamos aqui primeiro para a parte de função quadrática. Olha só, gente. Vamos pegar essa função aqui de gráfico, para ficar mais claro para a gente. Olha aqui essa função aqui 24, a questão 24. Ele fala assim, ó, na questão 24. O lucro semanal de uma siderúrgica em milhares de reais é dado em função da quantidade Q de toneladas de minério processada pela fórmula 100, que multiplica 10 menos Q e Q menos 2. Beleza. A diretoria da siderúrgica espera um lucro semanal mínimo de 1.200.000, né? Para que isso ocorra, a quantidade de minério processada semanalmente, beleza. Vamos colocar que ele já deu o valor aqui, mas se ele pedisse assim, qual será o lucro máximo? Calculem para mim qual será o lucro máximo que ele pode ter aqui nessa operação, tá? Tentem calcular para mim o lucro máximo que essa operação aqui daria para mim. Questão 24, eu estou pedindo lucro máximo. Tá? Lucro máximo. Vou dar um tempinho para vocês, assim que vocês terminarem, vão me dando feedback e vão me dando a resposta. É o que? Achar a equação, certo? A minha função lucro, né? Minha função lucro, ela vai ser igual a... Vou deixar o 100 aqui em evidência ainda, vou só multiplicar aqui, ó. 10 que multiplica Q, 10Q, né? 10 que multiplica menos 2, menos 20. Q que multiplica Q, né? Menos Q que multiplica Q dá menos Q ao quadrado, né? E eu tenho menos Q que multiplica menos 2, que vai me dar 2Q, né? Positivo, 2Q. Se eu aplicar a distributiva aqui, né, entre todo mundo, L em função de Q, eu vou ter quem aí? Vou grupar primeiro, tá? 100, vou agrupar os termos semelhantes aí, vai ficar, ó, menos Q ao quadrado, só colocando na ordem, mais 12Q, menos 20, menos 20, e se eu multiplicar todo mundo por 100, né? Se eu multiplicar todo mundo por 100, vai ficar menos 100Q ao quadrado, mais 1.200Q, né? Menos 2.000. Todo mundo acompanhando aí? Tem alguém que perguntou alguma coisa? Menos 32? Por que menos 32? Eu não entendi, não entendi o porquê o 32. Deixa eu ver se eu multipliquei certo. 10 que multiplica Q, 10Q. 10 que multiplica menos 2,
10 que multiplica menos 2, menos 20. Q que multiplica Q menos Q ao quadrado. E Q que multiplica menos 2 mais 2Q. É isso mesmo, gente. Tá? É esse valor aqui. Então, o que a gente faz agora? Eu quero calcular qual o meu lucro máximo. O meu lucro máximo não é quando esse aqui for máximo, né? O que eu tinha acabado de falar com vocês? Se eu quero esse aqui máximo, então eu estou querendo o meu y vértice, né? Meu y vértice. Já que eu quero o meu y vértice, eu vou calcular quem? Menos delta dividido por 4a. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou calcular o meu delta. Beleza, quem é meu delta? B ao quadrado, então eu vou fazer 1.200 ao quadrado, menos 4, que multiplica A, né, que multiplica aí 1.200, que multiplica A, que multiplica menos 100, né? Menos 100, que multiplica C, que multiplica menos 2.000. Beleza. Então, meu delta vai dar quanto? 1.200 ao quadrado, 1, 4, 4, 2 zeros, acrescenta mais 2 zeros, né? Menos, né? Vai ficar, porque, ó, menos multiplicado 3 vezes aqui vai ficar negativo, 4 vezes 2, 8, né? 4 vezes 2, 8, e eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Se eu separar aqui de 3 em 3, só para ficar bonitinho, de 3 em 3 para ficar bonitinho, eu coloquei, eu falei 5 zeros e coloquei mais. É 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Beleza, então eu tenho essa conta aqui, certo? O meu delta é isso aqui menos isso. Então, meu delta vai ficar 1.440.000 menos 800.000 vai me dar 640.000. Então, chegando para meu y vértice, para eu achar aí qual seria o meu resultado, seria menos 640.000 dividido por, cadê? Por menos 100 vezes 400, certo? Então, ó, isso aqui ficaria menos 640.000 dividido por menos 400, né? No final de tudo, eu ia achar que 640, esse T4 dividido por 4 vai me dar 16, então meu y vértice, né, meu y vértice vai ser igual a, corta 2 zeros, né? Corta 2 zeros aqui, 2 zeros aqui, 6.400, então vai dar 1.600. Então esse é meu lucro máximo que eu tenho aí, 1.600. 1.600 o quê? Milhares de reais, tá? Então esse é meu lucro máximo. O que eu fiz? Fiz o meu y vértice. E se eu perguntar assim, ó, quantas unidades eu preciso produzir para que eu tenha meu lucro máximo, né? Quantas unidades eu preciso produzir para que eu tenha meu lucro máximo? Então, isso aqui já vai ser o quê? Meu x vértice, tá? E meu x vértice vai ser menos b, que no caso aí vai ser menos 1.200, dividido por 2a. Então, dividido por menos 200. Então, eu vou ter aí o máximo, ou seja, quando eu produzir 1.200 dividido por 200, né? Simplifica aí 2 zeros, vai ficar 12 dividido por 2, vai me dar 6. Quando eu produzir o quê? 6 toneladas. Ficou entendido, galera? Então, olha só. Produzindo 6 toneladas, eu tenho aqui a produção máxima, que é isso aqui, milhares de reais. Estão perguntando assim, ó. Primeiro, a forma fatorada é C, que é igual a A, que multiplica x1 vezes x2? Então,
Se eu pegar aqui, C que é igual a, que multiplica x1 vezes x2, é quando eu quero a expressão na forma fatorada, só que eu já tenho a equação, não quero achar ela, certo? Ó, eu já tenho aqui, eu já tenho a expressão. Isso aqui, eu falei para vocês, é quando eu quero encontrar algumas raízes, alguma coisa. Eu já tenho a expressão, certo? Meu valor de A ele já está multiplicado ali. Então, no caso aqui, não é o objetivo dessa questão, certo? Então, eu tenho aqui, ó, na letra, perguntaram aqui outra coisa. Por que fez o y vértice se o resultado, se o resultado estava na resolução do x vértice? Eu perguntei, ó, o lucro máximo, ou paguei tudo. Olha só, o lucro máximo era o y vértice. Eu só fiz o x vértice depois para mostrar para vocês que eu deveria produzir 6 toneladas e eu tenho um y vértice, um lucro máximo daqui tanto. Eu não estou resolvendo essa pergunta aqui, tá? Eu só peguei a equação para a gente mostrar o resultado, como a gente aplicaria isso, tá? Essa questão está pedindo outra coisa. Eu ainda falei no início da questão, tá? Só para deixar claro aqui. Então, por hoje é só isso. Eu espero que tenham entendido aí esse resumo, esse conceito aí. E vocês têm que treinar, gente. Treinar para entender aí, tá? Treinar e fazer exercício. Por hoje é só. Um beijo e até amanhã. Bye, bye.